Amém, glória a Deus. Para nós é motivo de alegria estarmos nesse sábado aqui, dia 6 de fevereiro de 2016. Queremos dar um abraço a todos os nossos amigos, ouvintes da Palavra de Deus. Amém. Para nós é motivo de alegria estarmos aqui nesta manhã juntos. Amém. Nessa rede. Agradecidos a Deus por mais um dia que Ele nos concede de vida. Amém. Glória a Deus. E nós estamos gratos a Deus por mais esse dia. Dia de carnaval, né? Dia de que o povo está alegre, o povo está aí brincando, dançando, se vestindo, né? E que Deus abençoe essa nação, né? Devemos celebrar um Deus vivo, que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê. Devemos sim regozijarmos, nos alegrarmos a um Deus que criou os céus e a terra e o mar, um Deus que criou um planeta e que dá força ao homem para produzir, para plantar, para empreender, para criar. O Deus da Bíblia Sagrada. Amém. A esse Deus nós devemos render toda a glória, esses deuses que não fizeram o céu, não fizeram a terra, esses deuses que não fizeram nada, não fizeram absolutamente nada. Mas nós devemos celebrar o Deus que fez o céu, o Deus que fez a terra, o Deus que fez o mar, as estrelas e tudo que nesse mundo lá. O Deus da Bíblia Sagrada. A esse Deus nós rendemos toda a glória, todos hoje para toda a eternidade. Amém? Nós somos gratos a esse Deus. Estamos felizes com esse Deus maravilhoso, que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê. Amém? E a nossa cultura é essa. É de que há um só Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Um Deus vivo, um Deus forte, um Deus que é justiça. Os nossos pensamentos são esses, de dar louvores a esse Deus, de glorificar esse Deus, que esse Deus venha abençoar, Deus venha, que a sua palavra seja respeitada, obedecida, que a sua palavra seja crida. Amém. Que haja temor, que haja reverência, que haja fé mais nesse Deus, humilhação, que esse povo venha se humilhar mais e mais, que esse povo venha, nossa cultura, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele quer que os homens e as mulheres creiam nele, se arrependam dos seus pecados, das suas iniquidades. Ele quer que os homens e as mulheres pratiquem a justiça, Ele quer que esses homens que roubam, que furtam, que façam mal, parem de fazer isso, deixem essas práticas de roubar, de matar, de furtar, de fornicar, de adorar os ídolos. Sabe, Ele quer que as pessoas venham para Ele com humildade, com choro, com humilhação. Parem de adorar os anjos de Satanás, os demônios de Satanás. Satanás não é Deus. Ele é um Deus, mas ele vai ser derrotado. Ele vai ser derrotado pelo Senhor Jesus Cristo. Os anjos de Jesus Cristo, os homens de Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo vai lutar com Satanás, os anjos de Satanás e os filhos de Satanás. E nessa guerra que já está profetizada no livro de Apocalipse, sairá um vencedor. Quem é esse vencedor? O Senhor Jesus Cristo. Ele é o vencedor. E Satanás será o quê?
derrotado. Derrotado. Irá para o lago de fogo, de enxofre, a saber, a segunda morte. E todo aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo, esse tal será lançado no lago de fogo, de enxofre, a saber, que é a segunda morte. Então, nessa batalha entre os anjos de Deus e os anjos do diabo, entre Jesus Cristo e Satanás, a antiga serpente, um sairá vencedor, que é o Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Amém. Ele sairá vencedor desta batalha que está profetizada na Bíblia Sagrada lá no Armagedon. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele peleja com justiça, com equidade, com verdade. Porque ele peleja com as forças de Deus. E todo aquele que está do lado de Jesus, ele é chamado Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque ele nunca perdeu uma batalha, jamais. Ele nunca perderá uma batalha. Então, nessa batalha contra o mal, contra o inferno, ele é o vencedor. Nós o vencemos pelo nosso testemunho, pela nossa fé e pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo, nós vencemos a quem? A Satanás e seus anjos e seus filhos. Amém. É o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia fala. Então, por esse motivo, nós devemos regozijar. O que esse povo se alegra? Se alegra por ter um Deus que cuida de nós, um Deus que manda a chuva, um Deus que manda o sol, um Deus que fez os mares, os rios, os animais, nos formou no ventre materno da sua mãe e que deseja que a gente o ame, o adore. É o primeiro mandamento da lei de Deus. A nossa cultura é essa, dizer que o primeiro mandamento da lei de Deus é amar ao Senhor nosso Deus de todas as nossas forças, de todo o nosso coração, é amá-lo porque Ele é o Criador do céu, o Criador da terra e de tudo que nesse mundo há, do fôlego, da alma, do espírito, do corpo, dessas três partes. E nós devemos o amá-lo, o adorá-lo. Essa é a nossa cultura. Implantar a Bíblia no nosso sistema, no século XXI, os mandamentos da Bíblia, as histórias da palavra da Bíblia, da palavra de Deus. Amém. E que essa cultura e o temor de Deus, o temor do Deus da Bíblia seja uma coisa real. Amém. Uma coisa palpável, uma coisa sensível. Louvado seja o nome do Senhor para Deus. Nós nos esforçamos para que essa cultura do temor ao Deus da Bíblia, que as pessoas temam, os homens e as mulheres, temam ao Deus da Bíblia, porque a Bíblia diz, não, é o que o princípio da sabedoria é temer o Deus da Bíblia, é saber que Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e que a última palavra é dele ao nosso respeito. Não é do Satanás, não é do diabo, que a vida dele é nos acusar, é apontar o dedo para nós, é ver nossos defeitos, é ver as nossas falhas, é ver nossos pecados, a nossa... enfim. Mas Jesus não, Jesus olha para nós com os olhares de misericórdia, com os olhares de piedade, com os olhares de compaixão. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome desse Deus que tudo pode, que tudo sabe, que tudo... Esse povo está alegre, está celebrando não os outros deuses, mas estamos celebrando o Deus Criador dos céus e da terra. Por que não criar uma escola, já que tem tantas escolas para desfilar aí esse período? O Deus da Bíblia é um Deus alegre. É um Deus de festa, é um Deus de celebração.
Por que então não criar escolas com as histórias da Bíblia? Porque nós vemos que as escolas que estão desfilando aí estão contando história de um povo, contando mitos, contando contos. Então nós devemos também contar as histórias da Bíblia, porque as histórias da Bíblia são fiéis e verdadeiras. Elas são infalíveis. Tudo que está escrito na palavra de Deus é a verdade absoluta de Deus, pelo menos para mim. E eu também quero que as pessoas, esses povo que me segue, que me conhece, saibam que a Bíblia para mim é tudo. Amém? Então tem que ter dinheiro para pôr uma escola uma escola aí, para inventar uma escola. Nós devemos celebrar o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus que, sabe, livrou Jacó. Ontem eu estava lendo a vida de Jacó. Ele fugia da presença do seu irmão Esaú, porque ele tinha aprontado lá com seu pai Isaac, e o seu irmão Esaú queria matá-lo. Por isso que ele teve que fugir lá para casa dos parentes da sua mãe, da Rebeca, porque Esaú queria matá-lo, porque ele tomou a bênção de Esaú. Era para Esaú receber as bênçãos de Jacó, de Isaac, seu pai, antes de morrer. Mas Jacó veio e tomou a bênção, e seu irmão ficou muito chateado com ele, muito irado. E Deus apareceu para Jacó, e foi Deus que livrou Jacó das mãos de Esaú. Foi Deus que livrou ele. Porque ele orou, porque ele clamou, porque ele pediu socorro de Deus, porque ele pediu ajuda de Deus. E foi Deus que o abençoou. Ele saiu da casa da sua mãe, de Rebeca, fugitivo para a terra de Padã Arã, fugido da presença de Esaú. E lá ele trabalhou muito, trabalhou 20 anos para conseguir tudo aquilo que ele conseguiu: terra, esposa, filho. Deus deu tudo para ele. Depois Deus mandou ele voltar para a terra de Isaac. E aí nós observamos essa trajetória de Jacó. Então é esse Deus que nós devemos celebrar e nos alegrar, nos regozijar. Porque no dia da angústia, e Jacó falou para os seus filhos e disse: olha, tirai os deuses estranhos que estão no meio de vocês. Tirai esses deuses estranhos que vocês têm aí, que estavam nas orelhas. Porque eu vou levantar um altar aqui ao meu Deus, o Deus do meu pai, que me livrou, apareceu para mim no dia da minha angústia, no dia da minha tribulação, no dia da minha perseguição, e me fez grandes promessas. E eu vou levantar um altar aqui, vou invocá-lo aqui, e quero que vocês tirem esses deuses estranhos. Falou para os filhos deles. E a Bíblia diz que os seus filhos deram os deuses estranhos que eles tinham na orelha e nas mãos para Jacó. E Jacó escondeu ali naquele lugar. E aí ele invocou o seu Deus. Ele invocou o seu Deus. E aí nós vemos as maravilhas de Deus. É esse Deus que nós devemos dar toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nos santificar para o Deus de Jacó, que nos livra das nossas tribulações, das nossas angústias, dos assassinos que querem nos matar por alguma coisa, uma vingança, etc. É Ele que nos livra dos malignos, das malignas da terra. A esse Deus nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor para toda a eternidade, porque Ele livrou Abraão da fome. Ele livrou Abraão da espada de Faraó, dos egípcios. Ele livrou Abraão dos seus inimigos quando Ló foi sequestrado. Deus deu uma grande vitória para Abraão e seus 300 homens. Deus também deu vitória para Isaac após a morte do seu pai. Deus deu vitória para Jacó. Deu grande livramento para José. Depois de José veio Moisés, depois de Moisés veio Josué. Essa é a nossa cultura.
a cultura da Bíblia dos judeus. Depois Deus deu um grande livramento no livro de Juízes. Deus levantou profetas, juízes para livrar o seu povo das mãos dos maus, dos injustos. E assim sucessivamente. Depois Samuel foi levantado por Deus. Os grandes profetas que Deus levantou na Bíblia Sagrada. E hoje tem levantado Jesus e muitos outros homens e mulheres de Deus que têm pregado a palavra de Deus, têm anunciado Deus vivo, têm anunciado a palavra de Deus sem temor dos maus, corajosos. Amém? Então nós devemos regozijar nesse Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se estamos falando de deuses aqui, nós estamos falando do Deus da Bíblia. O Deus que fez o céu, o Deus que fez a terra, o Deus que nos formou, fez a nossa alma, o nosso corpo da matéria. Eu estava estudando aí que no século XIX havia muitas discussões de físico, um falava isso, um falava aquilo, etc, etc, etc. Mas nós devemos não discutir a palavra de Deus, mas obedecer a palavra de Deus e dar glória à palavra de Deus e dar honra ao Deus da Bíblia, que foi Ele que mandou, seu Espírito Santo mandou escrever a palavra de Deus para nós sabermos que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é o soberano, que Ele é o dominador, que Ele é o controlador, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores e que nessa batalha contra o mal Ele é o vencedor. Ele é o grande vencedor. E todo aquele que está do seu lado também são os grandes vencedores pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome desse Deus que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê. Amém. Ser exaltado esse Deus por mandar chuva para nós, por dar força, vigor ao homem para plantar a batata na terra, para nos ajudar a criar peixe, a trabalhar, a fazer algo para nossa sobrevivência, subsistência. Amém. Esse Deus merece todo louvor, toda a glória e toda a honra. Amém. O Deus de Jacó. Aleluia. Fazer menção desse Deus no século 21. Lembrar do poder desse Deus. Lembrar das maravilhas desse Deus. Lembrar das misericórdias desse Deus. O Deus poderoso, glorioso, que a mão dele não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos estão surdos para que não possa ouvir. Amém. Ele está atento à invocação dos seus servos, aqueles que invocam. E Jacó disse: mudai as vossas vestes. Diz para os seus filhos eram idólatras. Por quê? Porque eles adoravam outros deuses. Então a gente observa aí que a idolatria, ela é muito antiga. Ela é muito antiga. O próprio Abraão foi tirado dentre os idólatras. Enquanto muitos seguiam outros deuses, serviam, Abraão foi tirado no meio dos idólatras. O Deus verdadeiro apareceu para ele. Apareceu para ele numa visão. Falava com ele. Então, para esse Deus nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje para toda a eternidade. E você, diga o amém de Deus.